Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento à nossa conversa de ontem, uma vez que eu não me considero palestrante, mas conversador, porque não me imponho aquela formalidade. Sou professor há 32 anos e para mim aqui é como se fosse a extensão da sala de aula e os alunos todos grandes amigos. Portanto, o tema de hoje, o perispírito e suas modelações, é importantíssimo dentro da doutrina espírita, porque o perispírito, como mencionou Kardec, é a chave para a explicação de inúmeros problemas que nos pareciam incógnitas, indecifráveis. Para quem estuda a mediunidade, então, é uma necessidade. Há 40 anos ou mais, eu entrei no Espiritismo, na mocidade espírita, eu senti a necessidade de aprofundar esse tema. Então, criei um grupo de estudos e tivemos a tristeza de ver que existiam poucos livros sobre o assunto. Eram assim pulverizados os temas, e sempre que a gente tentava um aprofundamento, via que um autor apenas repetia o que o outro dizia. Então nos propusemos junto a esse grupo de estudo, que era composto por médiuns, formar uma mentalidade, um aprofundamento junto com o plano espiritual. Então formou-se pelo plano espiritual um grupo de alunos interessados no mesmo tema, que compartilhava conhecimentos conosco. Sempre que a dúvida nos atormentava, chegávamos a um ponto em que tínhamos dificuldade de transpor, então reuníamos os médiuns e externávamos aquela nossa apreensão, e eles nos tiravam dúvidas. Então foi um estudo partilhado que ao longo de 10 anos veio a gerar o livro O Perispírito e Suas Modelações, que é um livro que já está há 10 anos girando pelo Brasil, e onde a gente chega, tem a grata surpresa e a felicidade de ver que é estudado por todos. Então é sobre o perispírito que nós vamos conversar um pouco, sem aquela formalidade de outros oradores. As definições. O corpo é um instrumento de manifestação do espírito no mundo material. Ou seja, qualquer espírito desencarnado que pretenda interagir nesse mundo material precisa de um corpo. Da mesma forma, o perispírito é um instrumento de manifestação do espírito no mundo espiritual. Então, o que o corpo é para nós aqui no mundo material, o perispírito é para o espírito no mundo espiritual. Então, ambos são instrumentos de manifestação do espírito. Agora, em todos os aspectos, a gente precisa enfatizar e se convencer da sabedoria da lei divina. Se não fosse assim, se o perispírito não fosse esse instrumento de manifestação no mundo espiritual, apenas qualquer obsessor poderia interagir no mundo material, pegar uma faca e matar alguém, E isso é impossível. Ele não pode pegar uma arma para ferir. Portanto, o perispírito age ou nas suas manifestações de amor, ou nas suas manifestações de ódio, pelo pensamento, se é desencarnado. Porque o perispírito
é instrumento de manifestação deles, lá no mundo deles. Aqui, o perispírito passa pela parede. O espírito não tem como pegar esse computador, um livro. Nós temos, ele não. Mas lá no mundo espiritual existem construções, paredes, objetos, e a construção de lá, o espírito não passa por dentro da parede, ele passa da nossa. Então, essas observações simples precisam ficar bem claras na nossa cabeça. Entendeu? Isso, deixa aí. Então, o perispírito, isso aqui já é uma definição, né, de Allan Kardec. É o intermediário entre o espírito e o corpo. E é o órgão de transmissão de todas as sensações. Para aqueles que vêm, para aquelas manifestações que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser inteligente, a recebe. Quando há parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, a sequência é sempre essa. Ó, vamos passar. Existe uma questão que precisa ser bem estudada e que, inclusive, houve uma controvérsia entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda. É que o espírito não é formado, evoluído com o seu perispírito. Assim como nós homens não fomos criados por Deus, homens, nós viemos por evolução, passando por aquelas espécies que a codificação chama de inferiores, e que é melhor chamar de primitivas. Então nós viemos lá dos unicelulares, dos vírus, das bactérias, dos protozoários, até chegarmos ao estágio humano, hominal, né? Então, fazemos parte de uma cadeia ascendente e contínua, que liga todas as espécies. Nós temos, portanto, séculos e séculos de existência. Então Deus não cria um espírito já humano. Deus cria um princípio inteligente. E esse princípio inteligente é baseado ou forçado pelas necessidades do meio, necessidades de alimentação, de proteção, né? E ele vai aperfeiçoando a sua vestimenta externa, que nós não podemos chamar ainda de perispírito, porque o perispírito é humano. Então, o princípio inteligente, ele é revestido de um determinado corpo astral, de um esboço de perispírito. E, com isso, para atender a todas as necessidades do meio, de reprodução, de defesa, ele vai aprimorando esse corpo astral, até que, em futuro muito distante, se transforma em um perispírito. Então, é por evolução, e isso acontece. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, houve um erro, porque o Espírito, Kardec pergunta e o Espírito responde: sempre foram homens. Deus criou o homem já nesse estágio em que vocês são hoje. E na segunda edição houve um reparo, porque o Espírito corrigiu dizendo que nós passamos por toda aquela série de espécies primitivas até chegarmos ao estágio final. E se vocês notarem bem, existe inteligência manifestada desde muito longe da escala evolutiva. Como fica difícil delimitar um termo, nós pegamos os cristais. Os cristais, já se nota nele um princípio de organização nos cristais, porque você só consegue cortar mediante determinado plano. O cristal é um grãozinho de açúcar,
Por isso que Leon Denis disse, né, o espírito dorme não tem aquela coisa, nos minerais, acorda nos vegetais, daquela sequência, já obedecido a isso. Então nós temos aí, representando essa evolução, o princípio da gente passando por várias espécies até que se torna humano, e aí começa para ele o livre-arbítrio, porque o animal não tem livre-arbítrio, portanto não tem carne. Aí está a evolução do princípio inteligente até atingir o estágio humano. Pode continuar brincando. Assim sendo, o espírito evolui constantemente, desde que foi criado a partir da evolução do princípio inteligente. Então, perguntando, animal tem espírito? Animal tem princípio inteligente, ou seja, vai ainda se tornar espírito, mas não tem uma inteligência tão organizada, evoluída como nós. Ele tem uma inteligência restrita às suas necessidades do bem. E é essa inteligência restrita que o força a organizar sua defesa, sua alimentação, sua reprodução, e ele vai modelando aquele corpo astral que ele tem, provocando modificações até que possa chegar ao estágio hominal, ao estágio humano. O livro Evolução Anímica, do Gabriel Delany, que é um livro maravilhoso, ele conta um pouco dessa história. E ele mostra, através de exemplos, como os animais procedem de maneira parecida conosco, que toda essa gama de virtudes e de vícios que nós temos já podem ser observadas entre eles. Então ele estudou muito, observou e cita através de exemplos, por exemplo, cavalos. Observou muito cavalos e conta várias histórias em que os cavalos demonstram uma nobreza muito grande e outrora agem em sentido contrário. Então conta a história de um forte nos Estados Unidos, em que um cavalo, já com idade bastante avançada, velho, havia perdido os dentes e não podia mais mastigar, portanto estava condenado a morrer de fome. Então os outros cavalos mastigavam o feno, o milho para ele e colocavam mastigado junto dele, e ele apenas ingeria, passando a viver às custas da caridade daqueles outros cavalos. A mesma coisa o pelicano que era cego, estava velho e não podia mais ir pegar o peixe na praia, né? Os outros pelicanos pegavam o peixe e carinhosamente traziam até o bico dele e ele só fazia ingerir. E hoje na internet nós podemos ver centenas de casos de animais que acolhem outros. Tem um filme de 4 ou 5 minutos, belíssimo, de pássaros. Um pássaro é atropelado na estrada e os outros ainda mais voltam e ficam aperreados porque os carros passando e ele abre as asas assim como a querer proteger e quando vê que o pássaro está morto ele se desespera, porque a gente vê ali uma atitude de inteligência. E o Gabriel Delany vai dizendo que isso é o embrião das nossas virtudes, dos nossos defeitos, se desenvolvendo no princípio inteligente, ali passando por todas aquelas espécies. André Luiz diz: quando o filhote lambe a sua cria, aquele é o sentimento materno que já está sendo desenvolvido nas férias, e a futura mãe vai proceder daquela maneira para com os filhos, né? Então cita também, pelo contrário, nos cavalos, o caso de um cavalo que nunca havia perdido uma corrida, então era um vencedor, mas um dia um cavalo na corrida emparelhou com ele e ele
não admitia aquilo, perder a corrida. Então ele se esforçou para superar, quando não podia, passou a agredir o outro cavalo, mordendo, tentando derrubar. Aí aquela parte da vaidade, externando ali, né? E a agressividade. E cita a estética entre os pássaros. Tem pássaros que têm um ninho tão arrumadinho como uma casa, porque eles fazem um ninho para dentro, fazem uma espécie de sacada, catam um pedacinho de espelho e pregam como se fosse uma penteadeira. Assim. Então, ele faz um estudo maravilhoso dos animais, de todas essas virtudes e defeitos que nós temos que não são nossos, próprios, particulares da espécie humana, mas que são adquiridos com a vivência do princípio inteligente até chegar, né, hoje em nós, que tendo livre-arbítrio, discernimento, devemos trabalhar aqueles que não são bons, né, para que eles se desgastem, para que eles se desprendam, larguem de nós, e cultivar aqueles que são bons. E resumidamente isso chama-se evolução. Né? Então, o estudo do princípio inteligente, nesse livro Periscritos de Modelações, ele leva mais ou menos as 150 páginas, que é explicando e mostrando em desenhos todas essas passagens, a criação dos apêndices para a locomoção, do sexo, né? Porque tem o ser, a princípio era assexuado, depois passou a criação do sexo, para que os seres vivos pudessem fabricar cópias de si próprios. Então tudo isso é uma evolução, né? Ou um outro assunto que nós podemos abordar, né, no estudo do perispírito. Bem, já que ele passou, vamos ficar aqui para deixar. O Chico Xavier, no livro Parnaso da Leitura, psicografou várias poesias, uma delas do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos era um poeta difícil, de alguém imitar. Ele usa termos da biologia, termos científicos, que próprios, né, do estilo dele. Então é muito difícil alguém escrever uma poesia à la Augusto dos Anjos, não dá. E ele fez esse poema do Parnaso da Leitura, que diz, se intitula Vozes da Sombra, e começa de onde vem? Das eras remotíssimas. Ou seja, nós temos milhares e milhares de anos das substâncias elementaríssimas, porque nós procuramos estabelecer um limite, onde deixava de ser mineral e passava a ser animal, onde deixava de ser vegetal e passava a ser animal. Difícil encontrar, por isso que nós começamos nos cristais. Depois vieram os vírus, porque o vírus é um parasita obrigatório, ele só vive dentro de uma célula. Se você separa o vírus, ele se transforma em cristal e passa séculos ali. Mas se você bota na célula de novo, ele acorda e começa a caminhada dele. Quem estudar o vírus vai ver que existe inteligência ali, a maneira maravilhosa como ele invade a célula. Ele toma o comando da célula, como um inimigo que entra numa fortaleza e assume o comando. Ele pega o DNA da célula e vai, com esse DNA, fabricar cópias de si próprio. E quando a célula está cheia de clones dele, a célula morre e ele sai para outra célula. Então é um mecanismo maravilhoso, lindo, do vírus. E você vê que existe inteligência ali, porque ele age com inteligência. Ele penetra, domina, faz cópia dele mesmo e depois vai à procura de outra fortaleza para
substâncias elementaríssimas, os cristais, emergindo das cósmicas matérias, vendo os invisíveis protozoários. O protozoário, nós vemos na evolução, né, as bactérias, os vírus, os protozoários. O protozoário ainda é um ser que só tem uma célula. Se você examina uma ameba, que só tem uma célula, mas ali já está presente quase tudo que está presente em nós. Aquela célula procede da sua alimentação, locomoção, respiração, reprodução, excreção. Ela já tem todo um fundamento para sobreviver, evoluir e se perpetuar. Uma célula apenas, protozoários. Da confusão dos seres embrionários, das células primeiras, das bactérias. E eu coloquei aí, né, que ele disse em 6 versos o que eu nesse livro levei 300 páginas para dizer. Né? Você viu o poder da poesia, a síntese, né, maravilhosa que ele fez do livro Parnaso da Lentumbro. Esse poeta é fenomenal. Só escreveu um livro, um paraibano do engenho do Baldar. Todo mundo conhece o Augusto por aquele soneto, aquele um pouco revoltado que ele fez, que se chama Versos Íntimos. E ele diz: vês, né? Ninguém viu o enterro formidável, né, de 2 quimeras, que fala no beijo, que a mão que apedreja é a mesma, né, que a faga é a mesma que a apedreja, né, aquele soneto revoltado que ele fez. E pode passar. A ação, a evolução espiritual. No livro dos Espíritos, nós temos pergunta 607. A alma pareceria ter sido assim o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. E o Espírito responde afirmativamente, né? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e entende a unidade? Eles cristais longe de conhecer totalmente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e sai para a vida, como dissemos. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como a germinação, em seguida a qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Isso, como eu disse, na segunda edição, porque na primeira edição estava dito o contrário. E isso para nós é uma advertência no sentido de que devemos estudar muito e somente generalizarmos em lei ou fazermos uma afirmativa quando estivermos certos de que aquilo realmente, né, é definitivo. Não estou aqui em absoluto criticando o método de Kardec, nem a ele próprio. Mas é natural, ele tinha muitas dificuldades. Em 55 ele começou em março a estudar, se interessar por aquele assunto. Em 57, menos 2 anos, ele já saiu dos espíritos. Ou seja, em menos de 2 anos era impossível dominar uma gama tão grande de conhecimentos. Então é natural que existisse na primeira edição determinados, né, pontos que deveriam ser modificados e aprofundados. E esse é um deles. Mas o Espírito fez a correção na segunda edição e, como se vê, é também uma síntese maravilhosa. O que existe belo, uma das coisas belas em Kardec, admiráveis, profundas, é o poder de síntese que ele tinha. Porque aquilo é dele. Os Espíritos explicavam a maneira como ia ser gravada, como ia ser colocado em livro, passado para as pessoas, é dele. Ninguém pode tirar esse mérito de Kardec. E ele fez isso com ninguém. Bem, vamos passar para o André.
existe uma curiosidade entre as pessoas de saber determinados pontos que são simples, mas que geralmente os espíritos não discorrem sobre eles e a gente fica assim, como por exemplo, no mundo espiritual, o camarada cai, ele vai se ferir, se cortar, se tem, eles andam armados com espadas, com lanças, então se aquelas lanças podem ferir mesmo o inimigo, né? E esse aspecto, né? Nesse aspecto, né? Foi perguntado ao André Luiz se isso poderia acontecer. Será que os espíritos ficam feridos em batalhas? Nós aqui, encarnados, gostamos de brigar, né? Não tem, você pode olhar o mundo inteiro, tem vários pontos de guerra nesse instante, né? Em 6.000 anos de civilizações, nós só tivemos 300 anos de paz. Como dizem os autores, nós tivemos uma guerra de 100 anos, mas não tivemos uma paz de 100 anos. Então nós gostamos realmente de brigar. É uma coisa nossa, que ainda precisa ser erradicada, né? A gente vê índios com flechas, reis, armas pontiagudas e prontas para a guerra. Porque lá no Centro Espírita Grão de Mostarda, quando tem reunião de obsessão, Tibiriçá, que é o chefe dos guerreiros, ele cerca o quarteirão todo, não entra ninguém. Ele tem as armas dele, redes, lança. Eu já vi várias vezes o vampiro ser trazido, ele estava perturbando na casa de não sei quem, não quer falar, e o Tibiriçá encosta a lança no pescoço, o médico fica desse jeito. A gente vê que a lança está no pescoço, e ele, através do médico, diz: vai lhe ferir, vai sangrar, você vai lhe ferir, né? Porque a lança está no pescoço. Então, perguntaram a André Luiz, em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá opressões, escoriações ou ferimentos? Quer dizer, é uma pergunta curiosa, que às vezes nos é feita e não sabemos responder, embora ela seja simples. E André Luiz respondeu: dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Ou seja, nós nos ferimos aqui em combates, em acidentes, eles também podem se ferir lá em combates, em acidentes. Então é da mesma forma. Isso é o estudo do perispírito? É, porque lá eles não têm corpo físico, estão em corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, né, pode ser ferido, pode ser avariado, pode ser modelado pelo pensamento, e pode ser remodelado quando o espírito perde a forma de tal maneira que não tem mais condições de ele mesmo remodelar, então ele precisa de auxílio, para que aquele perispírito volte a sua normalidade anatômica e fisiológica. O papel do perispírito nas comunicações mediúnicas. O estudo do perispírito é base na mediunidade. Entende? Um espírito só consegue se manifestar em nosso meio através da combinação dos seus fluidos perispiríticos com os fluidos do médium, que passam a formar uma espécie de atmosfera fluídica espiritual comum às suas individualidades. A atmosfera essa que torna favorável a transmissão do pensamento, que se faz de espírito para espírito, pela ação que exerce sobre o corpo, exterioriza o conteúdo desse pensamento pelas diferentes faculdades mediúnicas. Como estávamos falando, né, ontem, o espírito em uma reunião mediúnica, ele não tem dificuldade para se comunicar. Ele pode até não entender o mecanismo, mas não precisa ele penetrar dentro do corpo do médium. Basta chegar próximo e já forma essa atmosfera fluídica em que os pensamentos
podem ser passados um para o outro. Vi inúmeras vezes o médium se desdobrar e chega próximo do espírito, fica observando, descrevendo e diz: eu vou me aproximar para que você escute o que ele está dizendo. E quando ele se aproxima, o outro ainda não viu, mas o médium começa a repassar o que ele está pensando. É como se ele estivesse pensando alto. Então, quando eu digo bom dia, amigo, ele se surpreende: quem é você, cara? Mas eu já estava escutando o pensamento dele a outro. Por isso é que o espírito precisa se comunicar. Os instrutores dizem: não, dão uma pequena instrução, dizem: não tem dificuldade, ele pode ser analfabeto, pode ser o que for. Basta você encostar e falar, que ele vai transmitir. Por causa dessa atmosfera fluídica, que já possibilita a transmissão de pensamento de um para o outro. E é uma razão também de dificuldade dos médiuns neófitos, que ficam preocupados: será que isso é meu da minha cabeça ou será que isso é de um comunicante? E tem aquele medo de fazer papel ridículo, porque o médium, a princípio, ele tem essa dúvida. É normal, normalíssimo essas dúvidas, porque ele fica na educação mediúnica. A primeira fase, aquela história do contato fluídico. Nesse contato fluídico, o médium já percebe o que o pensamento, o que o espírito comunicante está pensando e quer dizer, mas ele fica indeciso: será que isso é meu? Será que isso é do espírito? Né? Por causa dessa facilidade. E essa facilidade é uma coisa boa, e em determinados casos não é uma coisa boa, porque o obsessor basta chegar perto, o contato daquele fluídico entre um e outro já possibilita o intercâmbio mental. E o obsessor passa a influenciar pelo pensamento. Porque como se conhecia, ele não pode pegar uma faca e matar. Mas a arma dele é o pensamento, é a indução. Vamos. Afinidade fluídica. Na mediunidade, existe a necessidade de afinidade fluídica e de uma afinidade vibratória para que o espírito se comunique. A afinidade fluídica é a predisposição orgânica, ela é orgânica. E a afinidade vibratória, a sintonia, é no campo moral. A facilidade das comunicações depende da semelhança entre os dois fluidos, que também vai estabelecer a intensidade da assimilação fluídica e a maior ou menor impressão causada ao médium. Ou seja, quanto mais o fluido se assimila, é semelhante com o médium, maior a segurança do médium, que o médium vai entender com clareza o que o Espírito está dizendo e entender muito mais e sentir muito mais profundamente as sensações de alegria ou de dor que aquele comunicante está ali passando, de tal forma que existem médios que essa assimilação se casa tão bem que o médico sente a vontade de vomitar, sente todas as dores, sente aqueles estertores, por causa que naquele momento a assimilação fluídica é muito, muito boa. A proporção que o médium se exercita no trabalho mediúnico desenvolve e adquire qualidades necessárias para a realização dos fenômenos e entra em maior número, com um número maior de espíritos comunicantes. Porque isso é claro, a princípio o médium tem um número de comunicantes restrito por força dessa afinidade fluídica, vamos dizer que não é muito bom. Mas com o exercício mediúnico, trabalho 1 ano, 2 anos, 3 anos, é claro que ele vai se capacitando a cada vez mais a ampliar esse leque de comunicações. Porque como está aí, entra em relação com o maior número de espíritos comunicantes, porque ele próprio vai alargando essa afinidade fluídica com inúmeros espíritos. O contato antecipado
que ocorre antes da reunião mediúnica, tem o propósito de provocar e ativar a circulação fluídica. Ou seja, a gente diz assim, o espírito já estava ligado desde o dia anterior. E às vezes isso acontece, né? Porque a afinidade fluídica feita no momento não seria tão perfeita, então os espíritos antecipadamente fazem essa ligação. E ela tem o propósito de provocar e de ativar a circulação fluídica, chamada de fase de pré-imantação fluídica, que vai atenuar as dificuldades existentes. Principalmente se a reunião mediúnica só conta com 2, 3 médios, quer dizer, aí os espíritos têm que fazer isso, né? Tem que atender a 15 desencarnados, e vamos dizer que em alguns casos, a comunicação seria dificultada por essa afinidade fluídica, então eles recorrem durante o sono, né? Eles já fazem a pré-implantação, que é para poder aquele fluido ir se adequando de tal maneira que no momento da reunião, né, haja realmente a comunicação. Então, todos esses aspectos que dizem respeito ao perispírito são importantes no estudo da mediunidade. Bem, aí são 2 gráficos, só para a gente ter uma ideia de que a comunicação não precisa encostar, o médico sentar na cadeira, o espírito sentar nas pernas deles, não pode ver. Basta chegar próximo. A comunicação é feita de perispírito para perispírito. Mas olha que o comunicante ali pensa, e as ondas do pensamento já são capturadas, né, pelo perispírito do médium. E aqui a gente vê setas de perispírito para perispírito. O perispírito do médium envia para o seu espírito entende a mensagem e manda pelo perispírito para o corpo. E obedece, ou seja, falando, ou seja, escrevendo, né? Ou seja, fazendo alguma coisa que o espírito tenha vontade. É também uma razão para que quando o pensamento atinge o perispírito do médium e manda para o espírito, aí ele fiscaliza. Ele não vai fazer tudo que está sendo mandado. O espírito quer virar a mesa tudo, é a hora da censura. Então o espírito diz, não, irmão, esse corpo aqui é meu, não vou fazer isso. Se você quer se comunicar, modere a sua linguagem, modere os seus gestos, para que eu possa ordenar o meu corpo que faça isso. Porque muitos médicos, eles batem na mesa, eles fazem gestos que são inadequados. E alguns dizem, não, mas é porque o espírito toma conta do meu corpo, eu fico de lado. Mas quando fica de lado, passa antes pelo cérebro, né? Pelo espiritual, passa pelo espírito, de qualquer maneira. Então ele passa pelo espírito. Aqui é a censura. Porque o médium, se é educado, ele pode receber espírito no meio da rua. O espírito vem. Nessa hora, o médium diz, não, irmãozinho, esse corpo aqui é meu. Você quer se comunicar? Vá lá no Centro Espírita Maria de Nazaré, dia de sexta-feira, 8 horas, lá. Então o médium tem que ter esse domínio sobre o seu corpo. Porque isso lhe é facultado através do estudo, né? E através da boa vontade dele, do exercício dele. Então, e assim também para o obsessor lá. Já não precisa obsessor, ninguém está vendo, ele diz, agora eu posso me ligar com requinte, ninguém está me vendo, basta chegar perto, conversar e nos liga, como nós vimos outros. Escolher a ideia ocidente e malhar naquilo. Então, teoricamente é uma coisa fácil. O resto é suor, exercício, né?
dele. E aí vem uma coisa, um assunto bom de estudar. Fala sobre o perispírito de Jesus. Ora, Jesus deve ter tido muito trabalho para reencarnar na Terra, porque o Espírito não perde o seu perispírito. Ao longo dos séculos e séculos, o perispírito pode ir ficando diáfano e quase se confundindo, mas ele não perde, porque se ele perdesse o perispírito, jamais ele poderia voltar, porque ele não poderia interagir com os outros mundos. E quem chega lá em cima, o desejo é sempre estar ajudando a quem está mais embaixo. Então o perispírito vai se tornando diáfano, né, quase imperceptível, quase energia pura, mas sempre é um revestimento, porque esse perispírito é que faculta esse espírito ir a qualquer mundo. Quando ele vai a um mundo qualquer, ele tem que se revestir dos fluidos daquele mundo. E por isso é que Jesus é muito maior do que a gente pensa que ele é. Porque Jesus veio das estrelas, dá um mergulho aqui na lama, no peixe. Ora, mas mesmo assim, como espírito puro, ele tinha, né, por força da lei, de como absorver, para revestir o seu perispírito, os fluidos mais puros do planeta. Porque isso é uma lei. Quanto mais evoluído o espírito é, quando ele entra no mundo, ele vai, pela lei de afinidade, ser revestido com os fluidos daquele planeta, mais os melhores fluidos. Mas mesmo os nossos melhores fluidos, com relação aos mundos superiores, ainda é uma casca grossa. E de uma certa maneira limita o espírito. Porque o espírito precisa se revestir com os fluidos do mundo quando vem a este mundo. Porque se ele não fizer isso, ele não sente nada, nenhuma sensação, nem gosto, é como se ele não visse nada do mundo que vai entrando. Ele não pode interagir com o instrumento de manifestação com aquele mundo. Como ele vai interagir? Então Jesus teve que se revestir com os fluidos da terra, o seu perispírito. E isso fez com que Jesus fosse assim uma joia rara, linda, revestida com jornal. Assim, você vai dar um presente, tem que ser um papel condizente. E por isso Jesus fazia aquelas curas que não dá para entender. E tanto o seu fluido era puro, como também o seu perispírito era revestido com os fluidos mais puros do planeta. Por isso Jesus tocava e curava. Quando ele ia passar na estrada, o povo já botava em maca, tudo ali na estrada, porque sabia que ele ia passar ali, para que Jesus tocasse e provocasse aquelas coisas. E Jesus nunca se recusou, né, de atender a quem quer que fosse. Nem sequer aquele centurião romano, que os romanos eram inimigos dos judeus, porque dominavam o povo judeu, e o judeu tinha raiva, nem o centurião romano Jesus atendeu com carinho e ainda fez o elogio. Nunca vi fé como a desse homem, mesmo entre aqueles judeus. Porque o centurião romano, o centurião comandava 100 homens, 100 soldados romanos. Esse era o regime romano, tinha centuriões, cada um comandava 100. Mas aquele centurião era diferente, ele amava o criado dele. Os outros, quando um criado, um escravo estava doente, ele descartava, deixa morrer e bota o outro, mas ele não. E ele vai até Jesus pedir pelo criado, não é nem para ele. Como ele era um homem de posses e de poder, ele já devia ter levado aquele criado para os médicos, para todo canto, e ninguém havia curado. E ele não teve dúvida em procurar Jesus. E disse: Senhor, eu estou com o meu servo doente. Jesus disse: eu vou curá-lo. Jesus não disse: eu vou olhar, eu vou tentar curá-lo. Jesus disse: eu vou curá-lo. A autoridade que Jesus tinha, porque nem sabia que doença era.
Jesus podia. O centurião disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. E dizer: eu sou um homem de autoridade. Eu digo a algum soldado: vem cá, ele vem, vai ali e ele vai. Aí disse o Senhor, que é um homem de autoridade também para Jesus, né? Se o Senhor disser que meu criado vai ficar curado, eu sei que ele vai ficar curado. Ou seja, ele entendeu que Jesus era um homem de autoridade, mas uma autoridade, né? Como Jesus dizia, que meu reino é desse mundo, que Jesus devia ter anjos, alguma coisa sob o comando dele que podia provocar glória. E por isso que Jesus admirou a fé daquele homem. E no livro A Vida Além do Véu, é um livro parecido com o Nosso Lar, mas ele é de um padre inglês, de um pastor inglês. Esse pastor, que é o Vale Oren, ele passou 25 anos para escrever esse livro. 10 anos para saber se era verdade aquelas coisas que ele escrevia, que ele via da mãe dele, ouvia. Como ele era um pastor, né? Aquilo não fazia parte, né, dos estudos dele, mas como era a mãe, ele ficou 10 anos, ouvia ali toda noite, escrevia, ficava pensando. E 15 anos para ver se aquilo era bom. Você olha aqui, o cara era criterioso, depois há 25 anos, quando ele teve certeza que era verdade, que era bom, ele escreveu o livro A Vida Além do Véu. E o livro é maravilhoso, ele descreve o mundo espiritual, as visitas, as cidades, e tem uma aula que a mãe dele dá para ele sobre o pensamento, sobre a ideoplastia, sobre como os pensamentos agem no mundo espiritual, porque explica a codificação. Nós, aqui na Terra, se queremos fazer uma construção dessa, é tijolo sobre tijolo, bota massa, aquela coisa demorada, manual. Mas no mundo espiritual não é assim. É o pensamento e o fluido. De tal maneira que aquelas cidades, como o Nosso Lar, elas são criadas por engenheiros siderais. Eles se reúnem e pelo pensamento, cada um deles toma de conta de uma parte, né, da hidráulica, do jardim, da estética, e eles constroem as cidades. Como eles têm um pensamento muito poderoso, elas são permanentes, porque eles mantêm permanentes, os habitantes mantêm permanente pelo pensamento. Então, a mãe do Vale Oren conta a seguinte experiência: nós nos reunimos aqui, eu e mais alguns espíritos, para testar o nosso poder de construção pelo pensamento. Ficamos assim uma clareira e decidimos criar um animal que já não existe aí na Terra, parecido com o elefante, que era o mamute. Então eles foram criar esse animal pelo pensamento. Então eles sentaram assim numa roda e cada um começou a pensar, e foi surgindo o animal no meio da clareira. Quando o animal estava pronto, eles viram que havia vários defeitos. Ou seja, as pernas desproporcional, né? Orelhas muito grandes, a altura não condizia, né, com os órgãos, vários defeitos, era uma coisa deformada. E eles esfriam muito naquelas tentativas. Depois foram formar uma laranjeira, que também não ficou muito boa, era laranja madura, laranja verde. Então o que ela quer dizer? Que para construir no mundo espiritual precisa, além do poder do pensamento, né, precisa da estética e precisa do conhecimento.
Você vê que existe uma maravilha no nosso lar, mas os médios, quando se desdobram, veem favelas infectas, grutas, cavernas, espíritos morando, né, vivendo na lama. Por quê? Porque os que vivem ali não têm condições mentais de formar uma cidade, nem se interessam pela estética da beleza, não tem um senso da beleza. Aqueles que são culpados como suicidas, eles são atraídos para ângulos de dor, onde não tem beleza nenhuma, não tem nem sequer a luz, onde cada um projeta no espaço, pelo pensamento, as cenas coaguladas dos seus assassinatos. Então, tanto eles veem o seu como veem dos outros, o que provoca mais sofrimento, alienação. Com o passar dos anos, eles perdem o referencial de tempo, de lugar, de si próprio, que não sabe mais nem quem são. Enquanto os que se especializam nas construções, né, eles vão estudando, os engenheiros federais precisam de muito estudo, né, e de estética, e aí são capacitados a formar aqueles pensamentos, aquelas construções belíssimas. De maneiras que qualquer um de nós no mundo espiritual pode formar a sua vestimenta, né, os seus utensílios, a sua comida, mas sempre com limitação. Ivone Pereira descreve que durante um mês visitou 10 criminosos no mundo espiritual, tentando ajudá-los. Esses criminosos viviam assim num local, e uma preta, assim, né, uma preta velha, fazia alimentação para eles, hortaliças, né, verduras, frutas. Quando esses criminosos olhavam para os pratos, eles viam orelhas, olhos, mãos, porque eram os crimes que eles tinham cometido. Eles tinham aquelas cristalizações na mente, só viam os crimes que haviam cometido, indução ao suicídio, abortos, né, estupros. Então aquela sensação de culpa não saía da mente. E quando eles olhavam para os pratos, viam somente e atiravam os pratos fora. E a preta velha dizia: minha filha, você viu o que eles fizeram com a comida? É porque eles só veem o que tem na mente deles. E a Ivone dizia que a porta era aberta, mas nenhum saía. Eles viam o prisioneiro naquele cubículo, nem saía. E ela perguntou: por que não sai? Porque eles olham para fora e veem os cadáveres, veem as mãos de bastilha, o sangue. Então, cada um forma aquilo que está na sua mente, né? Os culpados veem demais essa coisa, aquela cristalização que ficou na mente. Você pode olhar o suicida, ele chega para se comunicar e vem com sangue derramando, se deu um tiro no ouvido. É comum que dê um tiro no ouvido, você vê um médico comunica, ele vai com o médico da comunicação, instante ele puxa o gatilho e cai para trás. Por quê? Porque aquilo foi um instante do suicídio que ficou gravado, cristalizado na mente dele. O sangue não para de correr, né? E a falta de ar, né? Você tem que dizer: eu vou, calma, eu vou afrouxar o laço, eu vou, calma, tem oxigênio para poder ir assimilando aquilo em você. Então, no estudo da ideoplastia, porque Kardec fala de um cidadão, de uma jovem que vê o espírito, e o espírito está com uma tabaqueira na mão, ele forma uma tabaqueira, e o Kardec diz: se ele puxar ali e aspirar, ele vai espirrar, você vai. É em tudo igual, né? Ele construiu e é em tudo igual o que vocês têm aí, né? Aí eu perguntei: e um espírito, vamos dizer, que não tem conhecimento, ele forma uma flor, ele não tem sentido assim, de estética, de forma. Eu disse: então como é possível essa necessidade de conhecimento, se ele pode formar uma flor, que é uma coisa difícil de dizer. Ele forma uma flor. Mas se essa flor for estudada por um técnico,
vai notar a ausência dos estigmas, dos ovários, do DNA, dos carpelos, de tal maneira que o técnico vai dizer: isso não é uma flor, é um simulacro de uma flor, ou seja, uma imitação, é só uma forma. E aí está a diferença da criação do espírito comum para o técnico, porque o técnico precisa estudar todo um tratado de biologia para formar uma flor. Por isso é que os engenheiros siderais, né, são aqueles espíritos já evoluídos, que têm o senso de justiça, de estética, que dominam a ciência, que vão fazer cientificidade como o nosso lar. Pelo contrário, os outros fazem aquelas construções imediatas, aquelas coisas restritas à sua necessidade, né, e que depois não precisam mais, elas se desfazem. Por isso é que nesses guetos trevosos não tem a luminosidade, a beleza, os médicos não veem flores, não veem carrucho seco, eles não estão interessados na estética, na beleza. É só aquilo que é restrito à sua necessidade. Então o Espírito cria, né, e quanto mais poder ele tem, mais perfeita é a sua criação. E Deus é o Criador por excelência, né? Criou o universo e nos permite uma parte desse poder, né? Somos criadores, né? Mas para termos esse poder, precisamos de séculos de estudo. E aqui eu estou sempre enfatizando a necessidade de estudo também da nossa doutrina. Essa necessidade fica bem, vamos dizer, comprovada nesse exemplo da flor, né? Que o Espírito foi uma flor, mas todas aquelas minúcias dos carpelos, do estigma, do próprio DNA para que ela se reproduza, né? do perfume, tudo aquilo, né, exige conhecimento. Então nós também devemos malhar muito no estudo da nossa doutrina, né, para não passarmos informações erradas, né, e para estarmos prontos, né, para enaltecer a doutrina que escolhemos como filho. E vem aí mais um lembrete sobre a ideoplastia. As moléculas existentes no espaço podem se unir, impulsionadas pela força prolongada e disciplinada do nosso pensamento. Se nós queremos criar algo, temos que centralizar o pensamento e a nossa potência naquela criação. Se nós tirarmos o pensamento, ela se desfaz, logicamente, dentro de pouco tempo ela se desfaz. Esse pode ser projetado por um único espírito ou por uma coletividade que o canaliza para criar tais formas. É o caso das cidades, né? O nosso lar são vários espíritos para criá-las, fazendo surgir no ambiente personagens artificiais, anjos protetores ou obsessores, a depender do objetivo e função da qual incide o pensamento. Tais figuras têm capacidade de resistirem a oponentes que pretendem destruí-las, sendo necessário para desarticulá-las um pensamento mais potente do que o seu Criador. E eu coloquei isso aí porque nas reuniões, nós estávamos tratando o caso de obsessão, certa feita, e acontecia o seguinte: o espírito entrava como se fosse abraçado com o outro, um ia embora e o outro ficava lá. E o vidente via, mas não me dizia nada, né? Nós reunimos no final daquela discussão é que eu dizia. E isso durou três domingos, 3 reuniões. Só que no terceiro domingo, né, o Dr. Bezerra disse que nós precisávamos destruir o poder que estava ali, espécie de robô, cuja função era roubar nossas energias vitais, né? E como também repassar tudo que era discutido aí
para o ambiente em que eles estavam, né, registrando. Aí nós fomos descobrir que aquele camarada ali não era um espírito, não era um ser vivo, mas uma espécie de robô, uma criação mental ou uma forma fluídica, ou seja lá como se chame, cuja função era essa, nos fragilizar. E eu nunca tinha visto aqui, assim como destruir esse boneco, né? Então ele disse, vai ser encostado ao médico, né? Vocês fiquem em oração, que utilizando a ectoplasma do médium nós vamos destruir. E foi isso. O médium ficou, né, sem nada, mas de repente se levantou e ficou rígido como uma pedra. Você tocava assim, irmão. E aquilo ficou 4, 5 minutos até que ele caiu, literalmente caiu na cadeira, desmaiado assim, 3, 4, 5 minutos para se recuperar. Foi a ocasião em que o boneco lá foi destruído. Então os espíritos usam também de tecnologia. Nós usamos. Isso eles usam bastante. Artefatos, nanotecnologia, chips infiltrados na mente, na coluna e também essas formas que são criações mentais dele. Não tem espírito ali. Mas às vezes é confundido até com o comunicante, como o vidente confundiu que era o espírito que ficava ali sentado. E não era, né? Era um artefato criado para roubar flores, era uma espécie de bonecas. A forma para que as figuras se mantenham vivas e atuantes é bem simples. Funcionam como acumuladores de energia cedida pela mente que as cria. Essa é a base de toda a criação. Continuando. Quanto mais forte o pensamento gerador e a energia que alimenta, mais poderosa é a figura artificial que concretamente age sobre a matéria sem responsabilidade de sua parte. É um robô, um boneco, já que não possui livre-arbítrio, sendo imputado ao seu criador, pessoa ou grupo, os malefícios que ela provoca. É preciso saber distinguir uma criação mental de um espírito, pois como vimos, o médico julgou, né, que eu mostrei o espírito. Aí foi outro caso. Nós estamos trabalhando no caso de abortos. É um que chamam de obsessão complexa. Que um casal, na reencarnação passada, formou uma clínica clandestina de abortos. Fizeram muitos abortos, morreram mulheres na tentativa, né, desses abortos. E todos esses espíritos estão atrás do casal, né, para ajustar contas. Então, as mulheres que haviam feito propositalmente o aborto, ficaram com sensação de culpa, elas foram atraídas para um determinado local, né? E quando o médium vidente chegou lá, o médium desdobrado, descreveu várias mulheres prisioneiras como num cercado, e a médium vidente disse: tem um espírito como um monstrinho muito feio, perambulando pelo meio, e ele, eu não sei se ele vai dar comunicação, mas resgatadas algumas mulheres, né, o espírito se comunicou e disse: não é um espírito. E ele explicou que aquelas mulheres que haviam sido estupradas e fizeram aborto, porque estuprados não era um filho planejado, né, não desejado, mataram a criança. Elas tinham um trauma tão grande com relação ao estuprador que ficavam mentalizando a figura dele, e cada uma mentalizava, ficava aquele pensamento desordenado, mas que foi concentrado na figura do estuprador, gerando aquela espécie de monstro artificial. Era uma figura criada pelo pensamento delas, e que ele realmente fazia malefício. Como ele era alimentado pela mente delas, elas ouviam.
E que os obsessores podiam pegar aquela figura e introduzir em outro local. Por exemplo, se ele colocasse perto de mulheres grávidas, tinham essa tendência ao aborto, elas iam, essa figura com essa carga de dor, né, de culpa, poderia induzir ao aborto. Como perto de uma jovem, né, ninfomaníaca, que tinha tendências sexuais ao desregramento, poderia gerar também, né, esse desregramento na jovem. Para que nós possamos ver que essa ideoplastia é um capítulo muito profundo, né? Então, podemos ir em frente. É o que eu estava falando, né? Entre as mulheres que praticavam aborto, aqui aprisionadas, algumas que haviam sido estupradas, formaram em sua mente a figura bestial do estuprador. Essa figura era o centro de seus medos e ódios, que projetados no ambiente se somaram, formando a figura que parecia viva e mais as amedrontavam, porque elas viam. Como elas viam e não tinham consciência de que alimentavam aquilo, elas tinham a impressão que era uma espécie de guardião que estava ali para vigiar, para maltratar. Né? Logicamente, como os pensamentos eram desorganizados, cada um não pensava o estuprador de uma maneira, mas com o rosto que o seu medo imprimia, ele era uma figura, né, desproporcional. Apesar de potente, direcionado ao mesmo alvo, a figura tinha suas deformações, notadamente no órgão sexual. Ou seja, quando o vidente descreveu, disse ele tem um órgão sexual avantajado, desproporcionado, mas era porque aquilo era o ponto nevrálgico do pensamento das mulheres que haviam sido estupradas. E os espíritos obsessores, né, poderiam aproveitar dessa figura para fins danosos. Eles chamavam a figura de reprodutor. E eu até peguei reprodutor comuns, porque ele pode reproduzir o pensamento dessas mulheres junto a outra pessoa. Ou seja, se essa figura for tirada daqui e colocada dentro de uma residência, quem encostar perto dela, e tiver sensibilidade, pode captar esses pensamentos. Por isso que eu chamo de reprodutor. Né? Porque ele reproduz junto a quem dela se aproxima sentimentos semelhantes ao que armazena através das energias do que ele foi composto. Né? Assim, por exemplo, junto de uma mulher grávida predisposta a abortar, certamente a influenciará negativamente, induzindo a praticar esse gesto brutal. Como possui alto teor de energias sexuais, pode também induzir uma jovem a ser ninfomaníaca pela exacerbação da sua bebida, desde que a sua condição moral não se sobreponha ao assédio sofrido. Claro, se a pessoa tiver, né, suas reservas morais, for íntima da vigilância e da oração, tem as suas proteções. E ali, para pegar, tem que malhar muito. Estamos chegando ao final, a modelação do perispírito. Como resumo, quem modela o seu perispírito é o próprio espírito. Aqueles que são, que se chamam vampiros, que têm fixação no sexo, no sangue, que isso é comum dos vampiros, eles se apresentam nas reuniões mediúnicas como um vampiro mesmo. Grandes asas, dentes imóveis, né? Órgãos sexuais desproporcionais. Muitos deles, você não sabe mais se é homem ou se é mulher, né? Porque eles se desorganizaram de tal maneira o pensamento, tentando reter aquele instante do orgasmo, já que são fascinados em sexo. Eles ficam tentando reter aquele instante do orgasmo, ninguém consegue isso. O orgasmo é um instante fugitivo, né? Fugaz, que você pode até lembrar depois, mas recuperar aquele instante de prazer, não recupera. É diferente do bem que você faz. Eu tenho um vizinho que é professor, que uma vez um colega dele perdeu o emprego, ficou
passando necessidade mesmo. Ligou para ele, né, e disse: rapaz, eu estou numa pior, eu perdi o emprego. E ele disse: olha, eu tenho na poupança R$700, é seu, pode vir aqui. Se você puder pagar depois, um dia paga, se não puder, é seu. Ele disse que aquilo deu um prazer, que passado 10 anos, toda vez que ele lembra, ele recupera aquele prazer, aquela alegria daquele momento que ele fez o bem. Então esse prazer é recuperável do bem que você faz. Por isso que Emmanuel diz: o bem que você faz é ser um advogado em qualquer tempo. Mas essa do sexo é diferente, você não resgata aqui, né? Então, o André Luiz chega no mundo espiritual e começa a ter as suas dúvidas. Ele vê espírito capenga, aleijado. O primeiro que ele vê é um camarada que está com a mão seca, o braço seco. E ele diz: depois da morte a pessoa ainda... E o instrutor disse: fica. Aí ele se interessou pela história do camarada. E o que aconteceu com ele? E o instrutor vai contar. Diz: esse camarada aí, ele chegou em casa bêbado, deu um tapa no rosto do pai dele, e o pai dele jogou uma praga nele que ele ia secar a mão. E ele ficou tão perturbado com aquela praga que saiu cambaleando no meio da rua. O carro pegou, quebrou o braço dele, ficou seco, e ele cristalizou aquilo. Ainda hoje ele lembra da praga do pai. Então primeiro é preciso tratar a mente do camarada, para depois ele modelar o seu braço novamente. Porque não era o braço que estava doente, era a mente do camarada, que coagulou. Fotografia parada da praga do pai lá. E assim acontece com o suicida, né? Acontece com o homicida, é a culpa, né? A história da consciência, que é o juiz que cobra, mesmo que ele escape da justiça terrena. Essa da consciência é difícil, né? Então tem um longo capítulo sobre as modelações perispirituais aí nos suicidas. No livro Memórias do Suicida, é um livro lindo, com muito conhecimento da Ivone Pereira. Memórias do Suicida, é um estudo maravilhoso sobre o perispírito, sobre as modelações, né? E no qual o espírito que o escreveu, né, que é um português, que aos 69 anos ficou cego, né, não aguentou viver sem enxergar, deu um tiro no ouvido, que é o caminho castelhano. E como ele deu um tiro no ouvido, ele foi para o Vale dos Suicidas, e ele começa a contar a vida dele a partir daí. Então, quando eles são resgatados pela Legião do Servo de Maria, porque Maria tem um trabalho muito grande junto aos suicidas, é uma preocupação dela. Então, a Legião do Servo de Maria recolhe Camilo Castelo Branco e vários outros suicidas. Então, ele conta que vai levado para os hospitais, né? E um colega dele, chamado Mário Sobral, o Mário Sobral matou a amante, né, assim com as mãos, asfixiou. Mas ele tinha um remorso tão grande por ter feito aquilo, e ele interiorizou: eu devia ter nascido sem mão. Era melhor que eu tivesse nascido sem as mãos do que ter feito aquilo. E como ele foi interiorizando essa ideia, os braços foram diminuindo, ressecando, de tal maneira que quando ele nasceu, reencarnou primeiro que o André vinha, foi o último que reencarnou, vinha visitá-lo aqui na Terra e via ele só com os escotos para cima, né? Quer dizer, foi ele próprio quem fez aquilo, modelou o perispírito dele com aquela deficiência, né, por causa da culpa. E assim todos aqueles suicidas tinham uma história. E o Camilo Castelo Branco, depois de 50 anos lá relutando, foi que foi reencarnado o último, né?
e ia passar pelos dramas, a cegueira novamente, porque havia sido reprovado naquela tinha sido a causa dele. Então, cada espírito é que modela o seu perispírito. De tal maneira que os videntes, quando veem diversos lugares, ou as curvas e tudo, veem espírito de todo jeito, forma de urso, de macaco, alguns fazem de propósito, inclusive imitando o diabo mitológico para provocar medo. Aqueles chefões das trevas aparentam um demônio, chifres, pés tipo pé de cabra, peludos, para quando aparecer para alguém já intimidar logo, colocar medo. Mas as modelações são deles. Muitos têm que passar por cirurgias espirituais, né, para recompor. E nas viciações, Ivone Pereira conta, tem um capítulo maravilhoso do livro das viciações, em que ela é levada para observar vários espíritos. E ela tem até vontade de rir. E o instrutor disse que o Charles não ria, que é para não entrar em sintonia com eles, porque as transformações eram as mais bizarras. Era os braços enormes arrastando no chão e os pés curtinhos, né? Eram anões, eram as deformações mais bizarras e algumas engraçadas. Então ela não ria. E contou a história lá do camarada, que ele era aleijado, digamos assim, arrastava na perna. E o instrutor disse, era um belo rapaz, mas era maldoso, mangava dos aleijados, provocava sofrimento, e quando ele fazia isso, a ideia de ódio, de vingança, que jogavam em cima dele. Uma vez ele se esforçou tanto para imitar um coxo, que quando ele quis retornar, então, né, o perispírito não obedeceu mais. Então a perna ficou torta e ele se apavorou e tentava, quanto mais tentava ajeitar mais, ele tornava. Então os instrutores disseram, precisa de uma educação mental e de uma cirurgia. Existem cirurgias no plano espiritual, muitas. No estudo que nós fizemos, o médico levado para uma região onde os espíritos tentavam, faziam a educação mental e exercitavam os pacientes para que modelassem o seu próprio perispírito. Então nós assistimos a alguns casos, um cidadão que tinha um grande corte em cima do peito, e ele não conseguia sozinho sanar aquele corte. Então os espíritos o levavam para assistir filmes, como era uma célula cardíaca, né, um pouquinho de anatomia para quando ele mentalizasse, já ficar o trabalho mais fácil. A história dele é que ele, né, foi arrastado por um cavalo, caiu numa cerca e foi arrastado, e a estaca um perfurou. Outra criança, então no caso da mentalização dele, ele mentalizou, né, mas depois abriu de novo, né? Então ele precisava ainda se fortalecer mentalmente. E de uma criança que havia sido queimada por um tacho de mel, desses que fazem engenho, estava a pele toda enrugada, né? Que a criança deveria mentalizar também. Então existem locais em que os espíritos são treinados para se modelar, né? Não é uma coisa assim como mágica. As viciações, a degradação da forma, o hipnotismo, muitos deles são transformados por obsessores, obsessão no mundo espiritual. O chefão trevoso entende de hipnotismo e manda realizar determinada função. Se o camarada não consegue sair bem, então ali ele já transforma, né, um animal qualquer. E o Filomeno de Miranda traz, né, muitos estudos sobre isso,
sobre espíritos, ele chama sugadores, e que esses que são maldosos carregam em coleiras para sugar sangue, são viciados em sangue, né? Para sugar sangue, parecem loucos. E os espíritos às vezes confundem com animais loucos, mas não são. São espíritos mantidos naquela forma por causa do hipnotismo. Dá ordem mental para ele e ele próprio modela o seu crescimento. Vemos também nesses julgamentos que os trevosos fazem, né? Quem leu os livros de Filomeno Miranda, em que um espírito, um caso melhor é do André Luiz, que nós temos libertação. No libertação, né? Os espíritos adentram uma região dominada por um chefão fregoso, que ele é como um juiz, ele promove a justiça, isso é o que eles dizem. Mas não são interessados em justiça, interessados em manter o poder. E no dia do espécie do simulacro lá do julgamento, um deles diz: nós somos os juízes, aqui é a chibata da lei, todo mundo sabe que quem vem aqui errou e tudo mais, e chama-se uma mulher e diz: está vendo? Matou 3 filhos no aborto e não sei o que, não foi? Aí a mulher, numa espécie de catarse, começa a confessar os crimes. E ele diz: está vendo? Devendo deixar uma mulher dessa solta, uma assassina dessa, parece uma loba, e vai, e a mulher vai absorvendo aquilo e vai transformando o perispírito, a corcunda, o queixo como um lobo, e sai dali como uma figura de loba mesmo. Né? Então, isso são as transformações, as modelações perispirituais, que tanto podem ser feitas belas pelos nossos atos, quanto podem ser feitas degenerativas, feitas pelos nossos maus atos, ou imposta por esses espíritos que conhecem o hipnotismo, né, o magnetismo, e que invadem nossa mente com suas, porque a mente dela é mais poderosa, a mente poderosa, né, domina a outra e impõe aquela forma ao perispírito. Então, são ainda as teopatias. Terminamos ou não? Terminamos. Quanto mais nos melhorarmos em espírito, menores serão as nossas possibilidades de ligação com as forças desequilibradas das sombras. Esse é um recado do nosso filho Chico Xavier. Né? E ele tinha aquele corpo assim, do olho bem tortinho, mas o espírito devia ser belíssimo, né? Porque foi um homem que viveu integralmente todas as virtudes evangélicas. O seu discurso era a fotografia da sua prática e vice-versa. Né? Era um homem de extrema humildade que todos nós admiramos.